Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu querido irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a este nosso encontro desta manhã de sexta-feira, 13ª semana do Tempo Comum. Hoje, a Santa Mãe Igreja celebra o dia de São Tomé, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta manhã de sexta-feira, nós iremos meditar um pouco, entrarmos neste mistério da palavra de salvação, da palavra de Deus, ouvindo o Evangelho do dia, narrado por São João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Do Evangelho de São João. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se eu não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio. Estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e ponha no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, celebrando hoje o dia de São Tomé, eu partilho com você a reflexão das homilias sobre os evangelhos de São Gregório Magno, Papa. Ele que fala um pouco para nós sobre São Tomé, sobre a experiência de Tomé, dizendo assim: Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Era o único discípulo que estava ausente. Ao voltar, ouviu o que acontecera, mas negou-se a acreditar. Veio de novo o Senhor e mostrou o seu lado ao discípulo incrédulo, para que o pudesse apalpar. Mostrou-lhe as mãos e, mostrando-lhe também a cicatriz de suas chagas, curou a chaga daquela falta de fé. Que pensais, irmãos caríssimos, de tudo isso? Pensais ter acontecido por acaso que aquele discípulo estivesse ausente naquela ocasião? Que ao voltar ouvisse contar, que ao ouvir duvidasse, que ao duvidar apalpasse e que ao apalpar acreditasse? Nada disso aconteceu por acaso, mas por disposição da providência divina. A clemência do alto agiu de modo admirável, a fim de que, ao apalpar as chagas do corpo de seu mestre, aquele discípulo que duvidara curasse as chagas da nossa falta de fé. A incredulidade de Tomé foi mais proveitosa para a nossa fé do que a fé dos discípulos que acreditaram logo. Pois, enquanto ele é reconduzido à fé porque pode apalpar, o nosso espírito, pondo de lado toda dúvida, confirma-se na fé. Deste modo, o discípulo que duvidou e se apalpou tornou-se testemunha da verdade da ressurreição.
Tomé apalpou e exclamou: Meu Senhor e meu Deus! Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste. Ora, como diz o apóstolo Paulo, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Logo, está claro que a fé é a prova daquelas realidades que não podem ser vistas. De fato, as coisas que podemos ver não são objeto de fé, e sim de conhecimento direto. Então, se Tomé viu, se apalpou, por qual razão o Senhor lhe disse: Acreditastes porque me viste? É porque ele viu uma coisa e acreditou noutra. A divindade não podia ser vista por um mortal. Ele viu a humanidade de Jesus e proclamou a fé na sua divindade, exclamando: Meu Senhor e meu Deus. Por conseguinte, tendo visto, acreditou. Vendo um verdadeiro homem, proclamou que ele era Deus, a quem não podia ver. Alegra-nos imensamente o que vem a seguir. Bem-aventurado os que creram sem ter visto. Não resta dúvida de que esta frase se refere especialmente a nós, pois não vimos o Senhor em sua humanidade, mas o possuímos em nosso espírito. É a nós que ela se refere, desde que as obras acompanhem nossa fé. Com efeito, quem crê verdadeiramente realiza por suas ações a fé que professa. Mas, pelo contrário, a respeito daqueles que têm fé apenas de boca, eis o que diz São Paulo: fazem profissão de conhecer a Deus, mas negam-no com a sua prática. E o que leva também São Tiago a afirmar: a fé sem obra é morta. Meu querido irmão, este texto que acabamos de meditar, de acompanhar a leitura, é muito forte para nós. E que assim como o Evangelho de hoje nos relatou, e agora a homilia de São Gregório Magno, possamos nós voltarmos o nosso olhar para a nossa fé e nos perguntarmos: como estamos? Nós que acreditamos no Cristo ressuscitado, nós que vivemos em comunidade. Gostaria de ressaltar um aspecto que leva a todo este acontecimento. Tomé não estava junto com os discípulos no momento em que Jesus apareceu pela primeira vez. E diante de tudo isso, acontece toda a cena do Evangelho. Aqui mostra para nós a importância também de estarmos em comunidade. Nós estamos neste tempo de pandemia, não estamos podendo frequentarmos a igreja, mas quando tudo isso passar, é momento de colocarmos a nossa vida espiritual e a nossa vida de comunidade em prática, para não termos este aspecto de Tomé, para que nós possamos acreditar cada vez mais em Cristo, presente na vida de comunidade, na vida de igreja, na vida de paróquia. Temos esse sentido. Eu pertenço a uma comunidade de fé. Que durante este tempo de recolhimento que estamos vivendo, possamos nós irmos refletindo sobre isso. No passado, como estava sendo a minha vida de comunidade? E agora, quais são as metas que, com a graça de Deus, passando essa pandemia, eu quero colocar para mim, para cada vez eu possa estar dentro de uma comunidade de fé, como uma família, uma comunidade de discípulos. Que nessa sexta-feira, o dia em que a igreja celebra São Tomé, possamos nós refletirmos um pouco sobre a nossa experiência de vida comunitária na nossa igreja. Amém.